Bom dia, Deus te abençoe. Bom dia a todos, vocês que vieram de longe para estar conosco aqui nessa quinta-feira de adoração. Também você que acompanha esse momento aqui pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Que essa ministração, que esse momento possa te alcançar e que você possa, junto conosco, que estamos aqui nesse santuário maravilhoso, no colo do Pai, Pai das Misericórdias, possa também alcançar você. Me chamo Rafael, sou missionário da comunidade Aliança de Misericórdia e hoje nós vamos tratar sobre uma realidade muito próxima de nós, mas que muitas vezes nós esquecemos, que é a realidade angélica dos santos anjos. Para isso, eu queria que você pudesse pegar Apocalipse capítulo 5, versículos 6 a 14. Apocalipse 5, de 6 a 14, que diz assim para nós: Então eu vi um cordeiro, estava no centro do trono, e dos 4 vivos, no meio dos anciões, estava de pé, como que imolado. O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então o cordeiro veio receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando ele recebeu o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. E todos tinham harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoaram um canto novo. E entoaram uma canção nova, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste imolado, e com teu sangue adquiriste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Deles fizeste para nós, judeus, um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E ouvi uma voz de numerosos anjos que rodeavam o trono, e os serafins e os anciões eram milhares e milhares e milhões, e proclamavam em alta voz: Ao Cordeiro Santo imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória. E todas as vezes, as criaturas que estão no céu e na terra e debaixo do mar, tudo que está aí, e se encontrava a dizer ao que está sentado no trono, ao Cordeiro, o louvor, a honra, a glória, o poder para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor Deus, nós queremos te pedir nessa manhã, que os anjos que cantaram na noite de Natal para aqueles pastores, que o anjo que anunciou para os teus discípulos naquela manhã da ressurreição, que o anjo que te consolou no Getsemane, que o anjo que libertou Paulo e Silas da prisão, possam estar nesse momento agora aqui conosco, que os nossos anjos da guarda e todos os nossos irmãos do céu, nós que somos o corpo místico do Senhor, e unidos em um só coração, em uma só alma com eles e com todos aqueles que estão na tua presença, nós te pedimos, dá-nos nesse momento o entendimento, dá-nos, Senhor Deus, nesse momento a graça de entrar no mistério da tua criação e da tua salvação, e nós te pedimos que desde já os teus anjos possam estar conosco. Amém. Quando nós falamos de anjos, muitas vezes nós temos a tentação de cair em algo muito abstrato, porque anjo é espírito. Eu sou professor de teologia e durante muitos anos tenho dedicado também ao estudo sobre esses seres celestiais, né? Hoje, de um modo especial, hoje à tarde, é o dia do lançamento do meu livro, O Segredo dos Anjos. Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Mas quem são os anjos? É importante a gente entender primeiro. Nós falamos tanto de anjo e nesse tempo que tem muita confusão, sobretudo porque não tem muita explicação a respeito disso. Muitas vezes as pessoas vão buscar em outras doutrinas, em outras realidades sobre esses seres angélicos, sobre esses seres, essas criaturas criadas por Deus no mundo invisível. Então, o que a igreja nos diz, o que a tradição, a doutrina nos ensina e o que a palavra nos ensina? Nós sabemos que o livro do Apocalipse de São João foi a visão que João teve desse apóstolo de Jesus que, estando na ilha de Pátimos, que vivendo
no exílio, depois que todos os discípulos, os apóstolos do Senhor, já tinham, de alguma forma, sido martirizados, espalhados no mundo. E o velho João, com aproximadamente mais ou menos mais de 80 anos, exilado dentro de uma caverna, começa a escrever as visões. Porque eu queria dizer para você o seguinte: não importa onde você esteja, não importa o que você tem vivido nesse tempo, a coisa mais importante na nossa vida é nós podermos entender, amados, que existe uma promessa na nossa vida. E a promessa que Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias. A promessa que Deus fez a Adão, quando foi expulso, entre aspas, do Éden. E nós temos que entender algo muito importante. Muitas vezes nós lemos no livro do Gênesis essa realidade, de que Adão foi expulso porque pecou. Mas Adão, quando saiu do Éden, ele saiu com uma promessa. Ele saiu com uma promessa de que um dia alguém da descendência dele, a descendência da mulher, iria esmagar a cabeça daquela serpente que o tinha feito cair. E a beleza de tudo isso é entender que a vida de Deus é essa. Esse Pai de misericórdia que nunca nos abandona, que nos espera, que também espera Adão voltar, que eu e você, que espera voltar para casa, a porta sempre esteve aberta. Agora, esse Pai dá uma promessa. Essa promessa se cumpre na vida de Abraão, na vida de Israel, e durante anos Deus vai acompanhando o seu povo, desde a saída do Egito, com milagres, com prodígios. Nós conhecemos a história de anjos, do anjo do Senhor que no meio do mar, no meio da nuvem da Shekinah, no meio do fogo, se coloca atrás e combate a favor de Israel. Então nós vamos ver na história, na revelação, os anjos que vão se manifestando. Os anjos, eles são seres espirituais, reais, pessoais, dotados de vontade, dotados de intelecto, e eles escolheram por Deus. Então, João está no exílio e ele tem a visão. A palavra Apocalipse significa revelação. E ele tem as visões do céu. Ele vai ter aquilo que nós chamamos na teologia litúrgica da liturgia no céu. E o que ele está vendo? Senão o Cordeiro Santo, aquele que morreu, que foi imolado, o Cordeiro que foi transpassado, que passou pela paixão, sentado no mais alto trono e que tem o poder de abrir os 7 selos. E enquanto ele vai abrindo, enquanto ele vai agindo, as criaturas, os serafins, os querubins, os tronos e todos os anjos. E a visão que João tem não é somente de anjos, mas também ele mais para frente vai ter a visão também de santos, aqueles que foram fiéis ao Senhor, que se associam aos anjos para poder cantar uma canção nova, né? Interessante. Para cantar um canto que nunca foi cantado, para cantar um canto a Deus. E o canto que eles vão cantar é interessante, porque mesmo sendo de realidade invisível, nós vamos falar melhor sobre isso, mesmo sendo anjos que não são da nossa realidade, eles cantam e louvam a Deus por aquilo que o Senhor, que o Cordeiro que foi imolado fez na minha vida e na tua vida. Quando ele diz, eles cantam: tu és digno de receber o livro, de abrir os selos, porque fostes imolado e com teu sangue adquiristes para Deus gente de toda a tribo. E nós católicos não podemos falar de anjos sem compreendermos a doutrina da comunhão dos santos. Nós cremos na comunhão dos santos, isso nós professamos no nosso creio. O que é a comunhão dos santos? E para isso, para falar de anjos, a gente tem que entrar nessa doutrina. A comunhão dos santos nada mais é do que a doutrina que o apóstolo Paulo nos ensina, que a igreja é um organismo vivo. A igreja não é simplesmente um edifício ou uma aglomeração de pessoas. A igreja, ela é um organismo vivo, é um corpo, o corpo místico de Jesus, aonde nós somos os seus membros e Cristo é a sua cabeça. Então, eu que não te conheço, eu que nunca vi você, talvez você está me vendo pela primeira vez, com certeza, mas algo me liga à tua vida.
Existe algo que nos liga, que faz com que eu possa, quando rezo o Pai Nosso, não dizer Pai meu, mas Pai Nosso, porque nós temos um Pai em comum, que esse Pai é meu Pai, antes de ser meu Criador, porque em Jesus Cristo, e é essa a oração, é essa a adoração, é esse o louvor dos anjos, que pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do único Filho, do Deus vivo, que desceu dos mais altos céus e se encarnou, se tornou homem, se fez um de nós, se fez nosso irmão mais velho. Ele adquiriu para Deus uma raça de sacerdotes, de homens e mulheres. Você vale tanto quanto vale a vida de Deus. E os anjos cantam, e os anjos adoram. A comunhão dos santos é essa realidade, na plenitude dos tempos, na promessa em que os filhos de Adão carregavam consigo, de que um dia viria um Salvador. Aconteceu o seguinte, que Cristo, o Filho do Deus vivo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou, se fez homem. Deus, que é o centro, o Cordeiro que é o centro da adoração dos anjos no céu, se tornou agora um de nós e caminha conosco. Chorou, comeu, precisou de ser cuidado como eu e você fomos cuidados por nossa mãe. Essa criança que aprendeu, imagina que doideira. Tem um grande intelectual que eu gosto muito, Chesterton, que ele diz para nós o seguinte: aquele que formou o universo com suas mãos, aquele que ao estender suas mãos consegue alcançar todas as coisas, na noite de Natal, o seu braço era muito curtinho para tocar a cabeça do burro que estava ali no presépio. Esse Deus que é a providência, que faz com que eu e você estejamos de pé, esse Deus que é a nossa vida, nesse momento agora, precisa de uma mãe, precisa de um pai, para poder comer. Deus que é a essência, Deus que é a vida, precisa de uma criatura para fazê-lo de alguma forma viver como criatura. Então, no princípio Deus criou o céu e a terra, diz a palavra, e é justamente nesse texto quando diz, no princípio a terra era informe e vazia e Deus disse, haja luz. E é nesse haja luz que Deus criou os seres espirituais invisíveis que são os anjos. Os anjos são criaturas criadas antes da fundação do mundo e que foram criadas livres para poder servir ou não servir a Deus. E eles, então, como diz São Tomás de Aquino, vai nos ensinar sobre a doutrina da graça, que ao criar os anjos, Deus o cria para que eles possam, pela graça, buscá-lo, como nós também queremos buscá-lo e obedecê-lo e conhecê-lo. Então, não de imediato, o anjo ele já nasce com a escolha, entre aspas, e sendo de alguma forma já dotado como ele é agora. Ele foi criado perfeito, é a criatura perfeita, mas que Deus o deixou livre para que ele pudesse escolher por ele. E como nós também temos que escolher todos os dias, os anjos diferentes de nós escolheram uma vez só, e ao escolherem por Deus, ao escolherem, eles permaneceram. E esses anjos, que depois a tradição da igreja, de um modo especial, Pseudo Dionísio, um padre da igreja, vai dividir em hierarquias, serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, principados, potestades, principados, arcanjos e anjos, o 9 coro. São todos eles, é o modo da liturgia como esses anjos adoram a Deus no céu e como se relacionam com Ele. Então esses nossos irmãos, porque assim o são, São Tomás de Aquino no comentário a Mateus vai dizer que os santos anjos, eles são membros de uma única sociedade. Ele vai dizer, existe uma única sociedade no céu, feita de homens e feita de homens, de anjos, porque nós somos criaturas, e Deus ao criar as coisas invisíveis, criou os anjos,
E quando entra no cosmos, quando entra no mundo, cria então eu e você, através de Adão. Mas nós não conseguimos ver os anjos. Nós não podemos vê-los, mas nós podemos saber pela fé que eles estão aqui e que eles participam. Então, João, ele tem essa visão desses seres que estão diante de Deus dia e noite, que adoram a Deus e que devotam a Deus toda a sua vida. E os anjos, eles estão diante do Senhor, estão louvando a Ele, dizendo que Ele é digno de receber o livro da vida, porque Ele foi imolado, porque Ele morreu. Quero dizer uma coisa para vocês, eu vou usar um exemplo muito bobo, muito claro, que é assim. Quando Deus criou o mundo, Ele criou todas as criaturas para Ele. Então eu vou ficar de costa para vocês, peço desculpa. Imagina esse santuário, a liturgia, o modo como uma igreja ela é construída à luz também da liturgia celeste. Nós somos a assembleia, assim como tem a assembleia no céu de anjos e de homens, e o centro, que é o altar, onde está o Cordeiro, aonde a Santíssima Trindade age na liturgia, aonde o Espírito Santo é invocado, aonde o Pai é glorificado através do seu Filho, e nós em torno do altar, como os anjos estão no céu. Então imagine assim como nós estamos aqui todos voltados para o altar, também quando foi criado o céu e a terra, todos os anjos do céu, e Adão e Eva, e todos nós fomos criados para estar voltados para Deus. Amém? Estão conseguindo acompanhar? Então aqui de costas, adorando a Deus, cantando junto com esses coros aqui, os anjos estão voltados, os homens também foram feitos para estarem voltados para Deus. Mas chega um momento em que Adão cai e escolhe errado, e ele volta. Então, em vez dele olhar para cá, ele vira as costas. E ao virar as costas, por causa do pecado, por causa da sua escolha, ele vai embora e vira as costas para Deus. Mas a dinâmica de tudo isso é o seguinte, que diante de Deus, meu estando de frente ou eu estando de costas, Deus sempre estará de frente para você. Deus sempre vai olhar para você, e como esse pai que esperou o seu filho voltar, o filho voltou as costas para o pai, porque o filho pródigo é Adão, o filho pródigo sou eu, que virou as costas e foi embora. Mas o pai de frente olhava, esperava, mesmo estando os querubins na porta do Éden para poder guardar, como diz o livro de Gênesis, mas a porta sempre ficou aberta, a tal ponto que, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para que você pudesse ter vida. Então esse Deus que estava aqui, a quem é devotado toda a adoração dos anjos, toda a adoração dos santos, a quem a nossa vida tem que estar voltada sempre, ao virar as costas, e aí São Gregório Magno diz o seguinte, que a ovelha perdida são os homens, e que as 99 que ficaram no aprisco são os anjos. Olha que interessante, como que esse padre da igreja nos ensina a respeito. Ele vai dizer, Adão é a ovelha perdida, enquanto a maioria é os anjos que permaneceram no aprisco, e foi embora, mas o verdadeiro pastor, o Filho do Deus vivo, deixou o mais alto dos céus, e foi em busca de Adão, foi em busca de você, foi me procurar, foi atrás de você naquela rua onde você foi encontrado, foi te buscar onde você está agora. Você talvez o Senhor me coloca pessoas que estão longe, que pelo Sistema Canção Nova estão assistindo de outros países, mas você que tem estado longe do Senhor, Deus em Jesus Cristo está buscando você. Os anjos continuam aqui, ó. Olha essa imagem que eu estou mostrando para você. Adão vai embora, os anjos permanecem aqui, ó. Porque os anjos, a vida deles é toda para Deus. Adoração é isso, louvor é isso, rendição é isso. Tu és santo, digno és de receber a honra, e tempo inteiro devotando. Adão foi embora.
Então Adão vira as costas para Deus, mas Deus não vira as costas para Adão. Mas os anjos, de alguma forma, não têm mais comunhão com os homens. Mas, na noite de Natal, com a encarnação do Verbo, com o nascimento do Senhor, mas quando Deus desceu na sua kenosis, esvaziando a si mesmo, o céu não é um lugar somente. O céu é uma pessoa. Sabe o que aconteceu? Quando nosso Senhor desceu as escadas para buscar Adão, os anjos que estavam aqui, tendo o cordeiro como centro da adoração, fizeram assim, se voltaram para você. E ao descer e ao vir morar com a gente, os anjos que cantavam lá voltaram para cá. E na noite de Natal começaram a cantar para os pastores: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra a você, aos homens de boa vontade, porque hoje nasceu para você um Salvador. E aí a palavra diz que ao anunciar se juntou uma multidão de anjos que cantavam para aqueles pastores que estavam na noite. Meus irmãos, a encarnação de Jesus, aquilo que nosso Senhor fez, o amor desse Deus maravilhoso, desse Cordeiro que veio até nós, Ele trouxe o céu consigo, e com a encarnação já não tem mais distância entre céu e terra. Por isso que os anjos caminham conosco. Não é porque somente Deus o quis, mas também porque o próprio Deus desceu, e quando Ele desceu, o céu desceu junto. Por isso que você tem um anjo da guarda. É por isso que o teu anjo da guarda intercede, ora, pede, fala, sobe até Deus, sobe as escadarias do trono para levar a oração do Emanuel Estênio, para levar a oração do Rafael, para levar a oração de Montes Claros, para levar a oração de Cubatão, de Osasco, de você que está na sua casa, nesse tempo de pandemia que não pode sair porque talvez está com Covid, porque talvez está no exílio, de alguma forma no exílio como esteve João, e João preso dentro daquela caverna, naquela ilha, não podendo sair. O céu desceu e disse: João, eu quero te mostrar o que te espera. Os anjos, eles não estão aqui somente para nos servir. E muitas vezes, por causa da modernidade, por causa desse tempo, nós temos uma tendência a ser utilitaristas, a utilizar, a somente recorrer a esses irmãos quando precisamos. Não. Os anjos querem se relacionar com você. E para isso, eu dizia da importância de entender a comunhão dos santos. Existem duas dimensões na teologia que nós entendemos sobre comunhão dos santos. Jesus une o céu e a terra de novo. Aquilo que Adão perdeu. E aí, meus irmãos, o que acontece? Dentro disso, nós cremos na comunhão dos santos. Primeira coisa, existem duas dimensões, dois pilares para entender a comunhão dos santos. Primeiro, a comunhão dos bens espirituais, ou das coisas santas. O que são os bens espirituais da igreja? Os sacramentos, a vida da igreja. Então, por exemplo, a Eucaristia é um patrimônio da igreja. O que é patrimônio? Senão algo que pertence. Mas não que pertence porque é um patrimônio igual uma casa. Não. É Deus em Jesus Cristo que dá a você como filho, como membro, a herança de poder ter a Eucaristia e comungar a Jesus. Os sacramentos do batismo que te coloca na vida de Cristo, você é imerso, você começa, é a porta de todos os sacramentos e assim por diante. Os sacramentos, então, são os bens espirituais da igreja. E você é o destinatário disso tudo. Porque Jesus, Ele não veio somente para nos salvar, porque pecamos. Jesus nos salvou porque Ele nos ama, porque Ele te ama.
Nós somos criados por Ele, diz a palavra em Colossenses capítulo 1. Tudo foi feito por Ele. Ele é a imagem do Deus invisível, pelo qual foi tudo criado. As dominações, as autoridades, as soberanias. Tudo foi feito por Ele, vai dizer João, e sem Ele nada foi feito. E Ele então, ao criar Adão, ao fazer com que Adão fosse criado, te desse a Ele o sopro da vida, fez com que Adão se tornasse, de alguma forma, imagem da imagem, porque nós não somos imagem de Deus, a verdadeira imagem de Deus é Jesus. Nós somos criados à imagem da imagem, que vai ensinar para nós os padres, sobretudo os gregos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que na teologia, olha que lindo, presta atenção como é forte isso. Quando Deus te criou, Ele colocou em você a tendência, o desejo, a busca de naturalmente buscá-lo, de estar com Ele, de desejá-lo acima de todas as coisas. É como que se Adão, no Éden, precisasse de caminhar para se assemelhar cada vez mais a Jesus. Por isso que os padres chamam isso de ícone do ícone, ícon de ícon, que significa nada mais, nada menos do que a imagem da imagem. Nós somos criados à imagem da imagem, isto é, quando Filipe chega para Jesus e fala: Senhor, mostra-nos o Pai. O que Jesus fala? Por que você está pedindo isso para mim, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Eu sou a verdadeira imagem. Eu sou a imagem, eu sou a presença desse Deus. Então quem me vê, quem olha para mim, quem olha para a minha vida, vai entender que eu vim do Pai. Então nós somos criados, olha que lindo isso. Fomos criados à imagem de Jesus, para parecermos cada vez com Jesus. É por isso que naturalmente, quando nós ouvimos falar de Jesus, pela primeira vez, nosso coração arde. De alguma forma, até para o nosso psicológico, é mais fácil a gente se associar a Jesus. Como não amar Jesus? É algo natural. Quando você recebe o anúncio do Evangelho, que Cristo morreu por nossos pecados, que Ele nos amou, Jesus se torna a porta, Ele é a porta, porque nós fomos criados para Ele, estar nele, mas também os anjos foram criados por Ele. E aí, essa revelação é muito linda, porque se eu sou criado para, de alguma forma, fui criado para caminhar em direção a Jesus, no caminho, Adão caiu, Adão peca. A palavra pecado em grego, harmaten, significa isso, significa falha, errar o alvo, enfermidade. E aí essa ferida foi ficando tão feia, foi ficando tão ruim, que já não tinha mais remédio. Não existia remédio nem sacrifício para poder curar isso. É por isso que Jesus vai dizer na casa de Mateus: eu vim para aqueles que estão doentes. Essa doença também é o pecado. Também é essa ferida mortal. Então Adão, não consegue mais caminhar, caiu. Então o pastor, o bom pastor, vem em busca da ovelha que caiu, coloca nos seus ombros. Não administra remédios exteriores, mas a si mesmo. Ele é o remédio, Ele é o médico. E quais são os remédios? Os sacramentos também, que atualiza essa paixão, o mistério da Páscoa, da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. É muito lindo isso, gente. Então nós temos acesso aos bens espirituais. Fale comigo, bens espirituais. E depois, o segundo pilar da comunhão dos santos, da teologia da comunhão dos santos, é a comunhão entre os santos. Sancti. Que é o quê? Eu e você, que somos membros desse corpo, como células vivas, como um organismo vivo, quando você faz aquela Ave Maria, quando você, que veio lá de Osasco, né? Você veio de Osasco. Veio lá de Osasco, só para participar da quinta-feira. Deus conhece as tuas lutas, Deus sabe o que você está vivendo, as suas preocupações nesse tempo de pandemia, como conhece a luta de tanta gente. E você veio aqui para buscar uma graça de Deus. Você está aqui também porque você quer da parte do Senhor algo. Mas o Senhor não vai te dar nada. O Senhor, Ele quer dar Ele mesmo para você. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. E é isso que eu quero te dizer hoje. Isso que o Senhor está te dando como resposta hoje, meu irmão. E aí,
Você veio lá de longe para buscar o Senhor, para entender aquilo que o Senhor tinha para você. Nós viemos de longe para poder buscar nele a resposta. O que acontece? Existe uma comunhão. Eu nunca te vi na minha vida, nem os irmãos aqui talvez. E o teu coração está ligado com o último batizado que está lá na China, por exemplo, que você nunca vai encontrar com ele. Mas todas as vezes, como é que é o teu nome? Sérgio, todas as vezes que você orar, todas as vezes que você reza uma Ave Maria, embargado aqui, ó, na tua angústia, na tua tristeza, nas tuas tribulações, eu quero dizer isso para você. Todas as vezes que você ora, saiba que a tua oração não é uma oração perdida, porque na comunhão dos santos, toda a terra, todos aqueles irmãos que estão no céu, no purgatório, todos eles rezam junto com você. No mundo nós somos mais de 1 bilhão de católicos, sem falar aqueles que já estão no céu, durante toda a história de salvação, que o Senhor salvou. Então quando João diz, eram milhares e milhares, milhões de milhões, que era o modo como ele podia dizer, gente, é muita gente, eu não consigo contar, mas eles juntos cantavam um único cântico, que era para o Cordeiro. Eu quero dizer uma coisa para você, nesse tempo de pandemia, você tem passado por tribulações como todos nós temos passado. Essa pandemia acabou de alguma forma transformando a nossa vida. E você que sai para poder trazer o pão para dentro de casa, você que se preocupa em como colocar o alimento para os seus filhos, que na angústia não sabe como tratar e cuidar de casa, saiba que a tua lágrima, o teu gemido, até mesmo a vontade de falar, mas dói tanto que a gente nem consegue falar às vezes, né? Às vezes a gente está tão ruim, está doendo tanto, que a gente se apresenta diante de Deus, a gente só fica ali. Até isso, eu quero dizer para você que você não está sozinho, porque essa angústia, esse oferecimento pelos pecadores, essas orações, na liturgia, nesse altar, sintetiza na Eucaristia, e Jesus recebendo a tua oferta, Jesus recebendo, o Pai recebendo o fruto da terra e do trabalho do homem, que é o suor do teu rosto, Ele recebe tudo isso, e a maior bênção de todos, o maior milagre que acontece, é Deus que é o único remédio para nossas vidas, Deus que é a única saída para nossas vidas, não manda intermediário, Ele mesmo se dá, Ele mesmo se transforma, se torna a transubstanciação, o mistério da presença real de nosso Senhor. Nós vamos adorar daqui a pouco. Essa quinta-feira de adoração, ela na verdade nada mais é do que homens e mulheres que são atraídos naturalmente por esse Deus que é o nosso remédio. E aí, eu queria que você pudesse pensar nesse momento agora, nas pessoas que já se foram, naquele parente, naquele amigo que talvez morreu nesse tempo de pandemia, mas também alguém que você carrega no teu coração que você está com saudade. Eu queria dizer para você uma coisa, uma verdade de fé, essa é a certeza do cristão. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus, amém? Mas nem mesmo a morte pode também nos separar das pessoas que nós amamos, porque Jesus, ao entrar nesse mundo, ao se encarnar, ao se fazer presença, Ele veio para dizer para você um recado. O céu não é longe de você, o céu é aqui. O céu é dentro de você. E os santos anjos, o teu anjo da guarda, que sobe e desce e apresenta as tuas orações a Deus, e que volta de novo e cuida e caminha com você, foi o anjo fiel. E eu, no livro que eu escrevi, você depois pode, quem quiser pode ir no meu Instagram, que está lá o link para mim para pré-venda, que é hoje. Eu digo isso, sempre me impressionei muito com essa realidade, sabe?
Se você fala, vamos fazer um acampamento de cura e libertação para tratar sobre exorcismo, libertação, demônio. Claro que o demônio existe. Ele é um anjo caído. Mas a gente muitas vezes esquece, e aí lota, né? Pelo menos na minha experiência nos retiros, lotava. Porque era, vamos lá, que combate, isso é muito importante saber. Mas sobre os anjos bons que permaneceram fiéis, eu sempre fiquei muito encucado e dizia, mas por que a gente se preocupa mais com as coisas negativas que com as coisas positivas? Porque no capítulo 2 do Apocalipse, João diz o seguinte, ele fala assim, que o dragão, a antiga serpente, arrastou com a sua cauda uma terça parte dos anjos do céu. Uma terça parte dos anjos caíram. Uma terça parte significa que de 3 partes, uma caiu. Ficou? 2. Então eu queria dizer para você que para cada demônio tem 2 anjos bons. Que o teu anjo da guarda que permanece com você estava no dia da batalha no céu. E ele escolheu por Deus, e ele foi fiel antes da criação do mundo, e Deus lembrou. Então esse irmão que caminha com você na terra, Santa Idelgarda de Bingen, uma doutora da igreja, diz que os anjos, a partir do momento em que Deus nos deu um anjo para cuidar da nossa vida, esse anjo faz parte da tua família. Por isso homens e anjos caminham juntos, e um dia iremos nos associar a eles para cantar um cântico novo, esse cântico novo que ninguém nunca cantou. Existe um cântico que tem que ser entoado, que ninguém nunca cantou, nem no céu e nem na terra, que é a tua vida. E como é lindo para mim falar isso aqui na Canção Nova. Dizer isso aqui nesse lugar que tem como carisma preparar o caminho do Senhor. Que é uma missão de anjos, que os anjos preparam. E o tema é os anjos e a paixão do Senhor. O que tem a ver? Tudo a ver. Os anjos de Deus viram o que aconteceu com o Senhor. Eles adoram por esse amor louco, como diz os padres da igreja. Esse amor capaz de dar a sua vida, de dar tudo o que tem, somente para ter você. Deus, esse Pai de misericórdia, na plenitude dos tempos, quando o filho pródigo, quando Adão não conseguia voltar mais, entregou o seu único filho para que você pudesse voltar para casa. Eu queria dizer para você que está longe, você que perdeu o sentido da sua vida, você que se esqueceu do céu. Os anjos, eles são a resposta e a certeza de que o céu nunca esqueceu de nós. E quando o nosso Senhor, então, naquela sexta-feira, crucificado e morto por nós, Ele desce no mais profundo para buscar a ovelha perdida, que é Adão e todos nós, e sobe com Adão e Eva para as realidades espirituais e nos coloca de novo no lugar onde a gente nunca podia ter saído. Então pensa nisso. Eu dizia no começo, lembra? Adão aqui de frente virou as costas, mas Deus sempre de frente para ele, nunca esqueceu, sempre cuidou, sempre esteve. Os anjos voltaram para cá quando Jesus se encarnou totalmente. Hoje, depois daquele domingo de ressurreição, Adão que estava de costa, você que estava de costas, e a porta do paraíso que estava fechada, hoje nós voltamos ao essencial de novo. Hoje nós podemos estar juntos, associados. As tuas orações se unem à dos santos, que eu dizia, da igreja militante, a igreja dos irmãos que estão aqui, a igreja padecente, que é do purgatório, e a igreja triunfante que está no céu. E esse cântico, essa canção nova, esse louvor, essa adoração se mistura com a adoração daqueles que permaneceram fiéis a Deus e que decidiram a sua vida, fazer da sua vida um lugar aonde Deus pode ser adorado, ser glorificado. Eu quero dizer para você o seguinte: nós ficamos um bom tempo sem poder ir à igreja, sem poder ir à missa, porque
por causa das restrições, e de fato tem que ser assim, nós tivemos que ficar em casa. Alguns passaram a Páscoa, a maioria de nós passamos a Páscoa em casa. Mas eu queria dizer para você uma coisa. Olha para o país das misericórdias. Quando Adão foi embora, quando você foi embora de casa, e não conseguia voltar mais porque nós somos a ovelha perdida, veio então o Filho de Deus buscar você. Nós temos feito uma experiência no meu perfil do Instagram. Toda noite nós temos rezado com os anjos. E tem sido uma experiência muito forte. Então, era essa a realidade que o Senhor mostrava para nós. Que o céu nunca deixou de estender a escada da misericórdia para que você, na porta da tua casa, se você abrir, você possa dar o primeiro passo, para poder subir as escadarias. Todas as vezes que você, a partir de hoje, for orar, todas as vezes que você for rezar a Deus, eu quero dizer isso para você, saiba disso. Quando você reza, um coro no céu reza com você. Quando você sofre e chora, quando você se alegra, o céu está aqui para dizer, através dos santos anjos, através da liturgia da igreja, através desse corpo místico, através dessa comunhão, que não existe pessoas que caminham nessa terra sozinho. Você não está só no seu percurso nessa terra. Creia. Vamos ficar de pé. Eu quero pedir para que você possa olhar para o altar. Olhe para o altar de Deus nesse momento agora. E dentro disso imagine aquilo que o Senhor falou. Aquilo que o Senhor mostrou para João. Na liturgia bizantina existe um hino que chama o Querubicon, que é a canção dos querubins. Onde a assembleia representa os querubins que cantam em volta do altar. Nós somos como querubins quando nós adoramos o Senhor. É muito lindo isso, na liturgia. E eu quero dizer para você o seguinte: o centro da nossa vida está nesse altar, como está também na vida dos anjos. E você, nesse momento agora, que nós iremos adorar o Senhor, você não vai adorar sozinho, você está adorando como um corpo. Então já não é o teu problema, é o nosso problema. Já não é as tuas lutas, mas é a nossa luta. Nós estamos unidos em um coro de anjos, de uma multidão, de homens e mulheres que foram resgatadas por Deus. Meu Deus, cara, isso é muito poderoso. Se o católico entendesse isso de verdade, nunca mais você ia reclamar da vida, porque o céu, unido a você, está. Louvado seja Deus. Vamos cantar. Vamos nos unir então aos anjos, invocá-los, porque eles estão aqui. Nós cremos no mundo sobrenatural. Levanta o teu braço. Manda teus anjos sobre nós, e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda, Senhor, os teus anjos. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos